Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Vocês sabem que toda vez que eu estou aqui é com muita alegria, mas também com muito cuidado. Percebam que estamos seguindo todas as regras de proteção à nossa saúde, usando máscaras, usando propés, álcool em gel e distanciamento dos nossos convidados. Eu quero agradecer mais uma vez a TV Cidade de Farroupilha, o canal 14, por nos receber aqui. Hoje eu trouxe um tema muito pertinente ao nosso momento. O meu convidado, eu tive o prazer de conhecê-lo este ano em toda essa mudança da minha vida e da minha história. E ele, ao conviver com ele, ao estar com ele nesta caminhada, eu percebi a capacidade dele de realmente lidar com as situações de estresse, com as situações de picos de desejos, vontades e percepções que às vezes são frustradas, ou seja, com todas as frustrações que lidar com grandes grupos e muita alta performance exige. Por isso, resolvi convidar e fiquei assim, orgulhosa e honrosa de tê-lo aqui comigo, dele ter aceito o meu convite. Gente, eu estou com o coach Toninho. O Christian Tonin, para os mais íntimos, eu prefiro assim. E quero dizer para você, Cris, eu tô muito feliz realmente por ter você aqui no nosso programa. Obrigada por ter aceitado esse convite, que eu sei que é mais um desafio, porque você que acompanha a gente sabe, não foi ensaiado. Ele não sabe as perguntas, não está preparado, ou seja, é bem o estilo Resolvendo Dilemas com Perla César, o mais verdadeiro, dentro do que eu posso, dentro das nossas verdades e possibilidades. Cris, eu quero que você dê o seu primeiro olá ao nosso público e que você então possa trazer um pouco dessa sua história. Conta pra gente como foi que você se tornou esse coaching, que é renomado aqui na nossa cidade, cuida do time de futebol das meninas do Farroupilha. Fiquei encantada em saber disso, porque ao conhecer você eu não tinha esse conhecimento. Nós convivemos bastante, mas não foi nessa área, e a cada dia mais eu me surpreendo com essas peculiaridades de tudo que você faz para desenvolver as pessoas. Obrigada por estar com a gente. Perla, gratidão por estar aqui contigo, agradecer o convite da TV Cidade, é muito importante para a nossa cidade canais de comunicação assim, instrumentos que nós temos, e parabéns pelo teu programa. Sou um fã do teu programa, sou um fã do teu profissionalismo e do teu empenho, da tua luta, e principalmente de poder estar participando aqui de algo verdadeiro, honesto e sincero, algo que a gente vai falar rasgado, não tem problema. Exatamente. Sem se preparar. A minha história é uma história, não é muito convencional. Eu era da TI, né? Eu me formei desde o ensino médio técnico em TI. E fiz graduação em TI. Estava fazendo uma pós em TI quando minha vida deu uma revolucionada. E aí eu fui procurar o coaching sem querer, porque era da TI, né? Eu fui pro Google. O que eu faço da minha vida? Eu escrevi isso lá no Google. E aí apareceu um monte de coisa, fui fazer terapia na época, mas o Google sugeriu coaching. E eu nem sabia o que era isso, né? Estamos falando de 2008 para 2009, há muito tempo atrás, né? Nem era tão famoso assim. A palavra... os termos coach, que é o profissional, e coaching, que é o processo, depois que eu fui fazer uma analogia com o esporte, etc., que eu vi e comecei a entender, mas até então para mim era desconhecido. E eu contratei um profissional em Porto Alegre. Eu desci a Porto Alegre no sábado de manhã para fazer as sessões, e aquilo me ajudou demais, por demais, assim. Eu consegui fazer uma coisa que a gente tradicionalmente não faz, que é olhar para a nossa vida com mais carinho, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, considerar o que eu estava fazendo certo, o que eu estava fazendo
que eu deveria parar de fazer. E, enfim, o processo me ajudou. Me ajudou tanto, eu me interessei tanto pelo assunto, que daí eu fui pesquisar, poxa, se uma pessoa lá em Porto Alegre, que a gente fazia 100 km para ir vê-la, me ajuda nisso, como é que esse cara virou isso? E aí eu procurei uma formação para me ajudar. Tanto é que na época que eu fiz a primeira formação, lá em 2009, chamava Self-Coaching. Então era uma formação que era para você. E aí, claro, a formação te exige horas de voo, pro bono, para você se desenvolver. E aí eu acabei oferecendo para alguns amigos meus, do meu círculo de amizade, porque eu precisava para concluir a diplomação. Praticar. E me vi fazendo isso sem querer, as pessoas gostando dos resultados, eu gostando de estar nesse outro lado também, elas me indicando. E aí, na época, as formações nem te preparavam quanto cobrar, como fazer, era tudo assim, ainda embrionário, digamos assim. Tanto é que eu demorei para assumir o termo, eu não me sentia preparado para dizer, eu sou coach. Eu fiz a formação, eu fazia isso, mas eu usava um termo aqui na cidade, consultor. Tá? Porque as pessoas não entendiam, elas não sabiam o que era coach ainda. Eu fui assumir isso depois, eu fiz um MBA em gestão de pessoas, coaching, e aí que eu fui assumir isso porque já era um termo um pouco mais usual. Mas eu acredito assim, que na verdade a minha vida inteira, mesmo na época de TI, eu tinha isso de ser coach, mas aplicado à área de TI. Eu gostava de treinar as pessoas, de dar cursos, de dar aulas, de capacitar quem estava do meu lado, de formar, sendo líder, formar novos líderes. Então, isso me ajudou. E é isso que eu acredito também que vem. O coach não é só ir lá fazer uma formação. Você traz uma experiência de vida, uma gama de conhecimentos junto. Né? Seja de liderança, seja de construção de relacionamentos. Enfim, na área que você acaba focando. Por exemplo, hoje é nichado. Tem coaching financeiro, tem coaching familiar, tem coaching mais relativo à área de carreira. Então depende muito também da experiência, da expertise. E eu costumo usar, já que tu citou o Brasil de Farroupilha, eu entendo muito pouco de futebol. Meu papel lá não é futebol, meu papel lá é um motivacional. É entender o nosso psicológico, o nosso potencial e a nossa capacidade de agir diante de pressão, diante de dificuldade, diante de problema, um desafio de estar em grupo ali. Mas eu não entendo nada de futebol. Tem um coach do futebol. Né? Assim como tem o clube lá, uma estrutura perfeita na questão de gerenciamento, administração, etc. Mas a gente entra com uma parte que a gente agrega nessa parte. Então a minha história é engraçada porque o cara da TI, né, o nerd da TI, fissurado nisso, né, eu costumo brincar que eu estava numa caverna, acabou por motivos particulares, pessoais, procurando uma formação, e aí depois eu só evoluí na questão de treinamentos, cursos, eu tomei isso para mim e acabei então me desenvolvendo e criando esse cenário de conhecimento, né, por ter ajudado bastante gente, né, bastante pessoas acabaram passando. Eu costumo dizer que a vida nos propicia mostrar qualidades que a gente às vezes nem sabe que tem. E eu sou testemunha da tua capacidade de lidar com grupos, com egos e com adversidades. Digo que foi assim, perceber você utilizando as técnicas, e aí vou tentar falar a palavra certa para não cometer a gafe de errar, né? De coaching com todos e levar isso de uma forma tão leve que mesmo em todo o nosso processo de trabalho, de medo, ansiedade e tudo aquilo que a gente conviveu e viveu,
foi possível perceber como tu conseguia com maestria conduzir as necessidades e mostrar para as pessoas o que era possível, o que, cara, não dá, não tem como fazer, e o que, olha, eu acho que esse não é o caminho. Então, ver isso na prática, eu vi. E então hoje eu compreendo um pouco também do grande sucesso do Brasil de Farroupilha, das meninas. Ele tem aí uma pitadinha do coaching Tonin. Mas eu te pedi, e eu sei que o meu desafio é grande para você, de trazer aqui rapidamente, porque uma das funções, um dos desejos do Resolvendo Dilemas é trazer na prática soluções, dicas ou coisas que possam os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que eles possam também aplicar no seu dia a dia, na sua casa. E eu pedi para você uma solução mágica, eu sei que é irreal, que não existe, que precisa sim daquela coisinha básica chamada atitude para que tudo aconteça. Mas, Cris, neste momento em que, na minha percepção diária, que tô na rua correndo com os meus outros trabalhos, fazendo todo o processo, se normalmente dezembro parecia que o mundo iria acabar. Eu não sei você, telespectador, se você tem essa mesma sensação. Mas para mim, dezembro parece que o mundo vai acabar e que não é só uma contagem de dias ou ciclos. Este ano tá muito mais difícil. Cris, diz pra gente como lidar com essa ideia de que o fim do mundo tá chegando e porque tá terminando dezembro. Essa pandemia, ela realmente transformou as nossas vidas. E se não transformou, tem que dar uma repensada e entender para que isso veio na tua vida. Tem uma coisa que eu aprendi, Perla, que eu gosto de mostrar para as pessoas. Nós temos vários tipos de inteligências, tá? Assim como na época da TI eu usava lá a minha inteligência lógica, matemática, assim como tem muitas pessoas que têm suas inteligências financeira, musical. Nós temos uma inteligência e todos nós temos que fortalecer essa inteligência, que é a emocional. Quando tu fala sobre a facilidade de trabalhar com grupos, mesmo com egos, com adversidades, eu te digo que o que me ajuda muito é essa parte. Eu tenho que ser a calmaria na tempestade. Tá? Eu vi isso na prática. E aí, para isso acontecer, eu preciso começar a entender a minha mente. Eu brinco em algumas palestras que eu dou, em alguns treinamentos, que a mente, ela mente para nós. E talvez por isso que a gente se desespera, por isso que a gente perde o controle, por isso que a gente acaba explodindo ou daqui a pouco tendo algum tipo de comportamento que, se a gente pensasse um pouco melhor, se a gente entendesse um pouco melhor as coisas, formasse essa parte da inteligência emocional, desenvolver mais isso, a gente consegue de uma determinada forma lidar de um outro ângulo. Eu costumo ilustrar da seguinte forma, quer ver? Tem uma historinha de um pai, tá? E ele tá preparado porque ele tem uma entrevista de emprego. Então imagina, o pai lá, ele tá nervoso, né? Ele passou uma camisa de manhã, ele vai asseado, ele quer ir asseado, ele tá lá revisando as anotações dele, o que ele vai dizer nessa entrevista e tal. Tá nervoso, ele acordou mais cedo e tal. Isso mudou a rotina da casa, né? Porque a filha dele, ela escutou um barulho mais cedo e tal, ela foi se acordando. E quando ele estava pronto, preparado, com a xícara de café posta lá e tal, vem aquela garotinha, vê o pai lindão, bonitão, né, preparado, ela quer expressar amor para ele, sai correndo, ai pai, que bonito que tu tá, e derruba a xícara nele, na camisa. Minha Nossa Senhora. Coisa. E aí o pai tem uma reação enfurecida. Porque tu me atrasou e agora não tem outra camisa, vou perder. E aí começa aquele negativismo e aquela coisa toda, e ele sai bufando, e a filha chorando, volta, acorda a mãe chorando, acorda o bebê que está no berço chorando, estraga a manhã ali daquela família.
E ele sai correndo apressado, sem se despedir, sem falar nada, e talvez ele vá para aquela entrevista daquele jeito, pessimista, negativa, etc. Isso é inteligência emocional, é escolher, tu não pode escolher o que vai acontecer, mas tu pode escolher a tua reação ao que acontece. Então vamos pegar um outro exemplo, tá? Uma pessoa com inteligência emocional. Derrubou, não tem o que fazer. Não tem como voltar no tempo, você não vai conseguir orientar a criança. Calma, filha, não vai derrubar no pai. Já aconteceu a tragédia ali. Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela compreende o contexto e ela sabe que aquela criança não fez aquilo por mal. Pelo contrário, ela viu o pai ali, ele tá lindo, é uma coisa nova para ela tá orgulhosa. Então ele vai simplesmente pegar aquela xícara, limpar, vai lá, vai dar um jeito na camisa, vai trocar. Porque igual ia ter que trocar, brabo ou não. Vai dar um abraço na filha, vai dizer, ai que bom filha, que tu tá torcendo pelo pai, que bom que tu ama o pai, isso ajuda. Então ele sai de casa mais positivo, foi lá, falou com a esposa, deu um beijo, os filhos não estão chorando, não tem aquela coisa toda negativa, ele sai positivo. E quando ele senta na entrevista de emprego, ele pode até contar essa história num tom de brincadeira. Olha, eu tinha preparado uma outra camisa para vir, minha filha veio, derrubou o café. Ele pode usar isso a favor dele. Eu sempre conto essa história para ilustrar exatamente o que é inteligência emocional. É saber se comportar diante da situação. Então, Perla, a gente está diante de uma situação, que é um problema. Eu não sou especialista em saúde. Nem eu. Eu sou uma pessoa que está vivendo isso como você. Estou vivendo isso, estamos todos aprendendo com isso. E aí, acho que a lição é essa. É uma coisa nova, a gente aprende, então a gente vai tendo uma reação e também vai aprendendo de acordo com essa reação. No início era aquele desespero, lockdown, você fica em casa, você não sabe o que fazer, né? Hoje já se tem uma esperança de uma vacina, existem todas essas precauções que eu, por exemplo, não tive Covid. Então, e assim, eu passei por momentos agora, nesses últimos meses, com contato com muita gente mesmo, tô para te dizer, mais de 1.000 pessoas, com certeza. E eu não peguei Covid. Por quê? Porque a gente aprendeu o que precisa fazer. E aí, mentalmente falando, é isso também. Né? Eu não saio de casa, por exemplo, achando que eu vou pegar Covid. Eu saio de casa preparado, não vou pegar, eu vou passar o álcool gel, vou usar a máscara, vou ter o distanciamento, vou tomar todos os cuidados possíveis, quando eu chego em casa também. Então a gente mudou a nossa vida nesse sentido. E tem que mudar em todos os outros. Como a gente está reagindo com os problemas da nossa vida é que vão determinar como a gente vai sair deles, bem ou mal. Porque problema todo mundo vai ter. Por mais que a gente entenda e passe a entender e seja inteligente emocionalmente, essa inteligência é exatamente para resolver os problemas, os dilemas. É aquilo que passa na vida. Então, o que eu sugiro é que você, para ter inteligência emocional, você tem que se conhecer. Eu sempre trago um caderno comigo. Eu sempre tenho minhas anotações. Porque eu me conheço, eu sei como é. Isso é um instrumento, é uma ferramenta. Me ajuda a relembrar de coisas, me ajuda quando eu tenho uma ideia a colocar aqui. E aí, quando você se conhece, você também tem que transformar em ações aquilo que é necessário fazer. Então talvez você não precise de um caderno, mas talvez você precise. Isso pode te ajudar. E não é só isso. Né? Para todo o resto que a gente quer, nessa questão do estresse, na questão da frustração, na questão dos picos que a gente teve na pandemia, que foram palavras que eu anotei que tu usou na tua pergunta, a gente precisa, de uma determinada maneira, abstrair o que é bom, porque por incrível que pareça, tiveram coisas muito boas nessa pandemia. Se não teve ainda, você tem que olhar por esse ângulo e entender que o que é ruim, você vai ter que enfrentar, vai ter que contornar isso, vai ter que, de alguma maneira, passar.
E a história de dezembro ser o fim do mundo tem uma coisa assim que me chama a atenção. Vou te abrir uma coisa aqui, Perla, que chama crença, tá? Crenças. E assim, ó, vou te contar uma curiosidade que tu fala e aí eu vou dar risada, porque eu vivi durante 35 anos, talvez, dos meus 37, numa religião, Perla, que acreditava que amanhã ia ser o fim do mundo sempre. E aí eu vou falar isso num tom entre um pouco de brincadeira e um pouco de seriedade, que talvez isso tenha me preparado para, tudo bem, se o fim do mundo for amanhã, eu vivi plenamente até hoje. Mas não é isso, tá? Não é isso. O mundo não acabou, ele mudou. Esse é o termo. E aí você tem que entender uma coisa. Assim como quando teve as grandes revoluções industriais, comerciais e entre outras, porque a gente já passou por pandemias tais quais essa. A gente já passou por isso. Teve a gripe espanhola, teve a peste negra. Morreu muito mais gente, tá? Ou seja, o mundo já mudou. Quando a gente chegou agora, já não morreu mais tanta gente. A gente já tinha algo já aprimorado, porque a gente foi aprimorando. E quando vier a próxima, a gente vai estar melhor ainda. E é isso que você tem que entender com relação à sua vida também. Você passou por isso, chegou até aqui. Bom, legal, eu tenho que evoluir. Essa é a famosa evolução que a gente vê. Evoluir. E aí busca a tua inteligência emocional. Busca essa questão. Porque por que o trânsito parece que... A gente citou o trânsito. Fim do mundo. Para muito motorista, falta inteligência emocional. Não tem a capacidade na nossa região mais ainda. Não tem a capacidade de entender que no trânsito tem um monte de questões envolvendo um monte de gente. Então, se você está ali, você tem que conviver harmoniosamente ali. Assim como lá no seu trabalho, no colégio, quando reabrir. Né? Vou te dar um exemplo do que eu fiz na pandemia, nos primeiros dias. Lockdown, tinha que ficar em casa. Então eu fui para a internet e eu contratei um curso de Bolsa de Valores. Fui lá, queria entender, contratei. Terminei esse curso, eu contratei um MBA. E fiz um outro MBA, EAD, à distância, uma experiência nova para mim. Fiz o MBA. Então, eu tentei aproveitar o tempo da melhor forma. Daqui a pouco, para você zerar a Netflix lá, zerar uma série, ou fazer outra coisa, foi interessante, você deu um tempo para a cabeça. Mas você tem que aproveitar. E talvez uma das lições tenha sido essa. Como a gente está aproveitando o nosso tempo? Sabe que a frase que você trouxe agora, eu acho que ela descreve muito, e talvez essa seja a grande pergunta que todo o contexto da nossa conversa de hoje, pelo menos para mim, é a pergunta que eu vou levar. Eu estou aproveitando plenamente a minha vida? Para que, se Deus o livre, né? Amanhã fosse o dia final da minha existência, eu teria a vivido plenamente? Eu acho que essa é uma pergunta muito dura, mas uma pergunta muito pertinente para realmente saber aproveitar o momento atual, né, Cris? Acredito que as pessoas estão se deixando contaminar mais pela doença emocional, pela doença mental do medo, do que realmente pela questão da doença física. E acredito de coração que a tua instrução de se capacitar emocionalmente, ou seja, desenvolver a nossa inteligência emocional. E hoje acabo aprendendo aqui que, na verdade, a grande lição do Covid e de tudo isso que nós estamos vivendo é essa mesmo, a de desenvolver a nossa inteligência emocional, porque do restante tu conseguia aprender de N maneiras, cursos, treinamentos, emprego, TI, escola, faculdade, todo mundo sabia te ensinar tudo, mas inteligência emocional precisava de algo mais potente, mais doloroso, vamos dizer assim. E por isso quero te agradecer por essa aula de coaching que nós recebemos hoje aqui com o
Coach Tonin. Quero te deixar a nossa câmera aberta para que você possa se despedir e deixar suas palavras finais para esse dezembro. Você já sabe, não vai acabar o mundo, né? Para alguns pode ser, mas para nós pode ser que não. Então, e se acabar, a grande pergunta é: você viveu até aqui plenamente? Cris, obrigada por estar resolvendo um grande dilema da nossa existência aqui. Eu agradeço o convite novamente. Eu quero falar sobre aproveitar a vida. Você tem que entender que você tem que ter metas e propósitos a curto, médio e longo prazo. E o a curto prazo vai te trazer essa felicidade momentânea. O médio vai te ajudar a constantemente buscar algo. E o longo vai te mudar para chegar lá. Então tenha isso. Com certeza, se você depois olhar para a sua vida, olhar para trás, que a gente não muda o passado, você vai ver que você foi construindo tudo isso para te levar para o que a gente chama de felicidade, que é o quê? São as pequenas realizações diárias que vão construindo algo maior e grande, que é o teu propósito. Muito obrigada. Nós agradecemos, obrigada telespectador, obrigada a todos vocês que assistiram o Resolvendo Dilemas com Perla César. Mais uma vez, beijo grande, amo muito vocês.